Olá, quero te dar as boas-vindas para o podcast A Mente por Trás. Um programa onde nós mergulhamos na visão e no universo mental dos nossos convidados. Eu sou Márcio Messoni, psicólogo executivo e o seu apresentador. Hoje, nesse podcast, nós vamos conhecer a mente por trás da criação de experiências. E quem está comigo hoje é Bruno Lima, fundador, criador e mobilizador do Baile Voador aqui em Vitória. E antes da gente começar o nosso episódio, eu quero lembrar você de fazer a inscrição no nosso canal, clicar no joinha e deixar o seu comentário compartilhando os seus insights, os seus aprendizados, as suas ideias aqui deste episódio, desse momento conosco. Então, quero te dar as boas-vindas. Bruno, seja bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer ter você aqui. Maravilha, Márcio, obrigado pelo convite, eu também estou muito feliz, satisfeito e ansioso para bater esse papo aqui, enfim, trazer muitos insights, aprender muito também, né, sempre. Maravilha. Bom, para você que não conhece o Bruno ele é um produtor cultural, um empresário do ramo de entretenimento e que tem que tem na sua bagagem já um repertório de ações, de ativações, de mobilizações de entretenimento que deixaram marcas e que também estão até hoje aí deixando um legado no Carnaval do Espírito Santo, principalmente com o Baile Voador, né, Bruno? Por favor, antes de eu ficar te apresentando, eu gosto que o meu convidado se apresente e fale um pouquinho da sua trajetória. Maravilha. Cara, podcast, né? A gente tem a possibilidade de falar as coisas com mais amplitude, né? Então eu vou tentar, acho que talvez pela primeira vez, falar mais do que só do Bruno, produtor cultural, né? Eu além de produtor cultural, eu tenho, assim, também muito envolvimento com as questões sociais, né? A gente, na verdade, a cultura, ela é muito próxima a isso, né? A gente faz projetos culturais de impacto social lá na produtora, na Sagui Produções. E a Sagui Produções, que é a produtora na qual eu sou idealizador e proprietário, também faz de mim um empresário, né? Um empresário no ramo da cultura, do entretenimento, né? Um empreendedor cultural. Já tive experiências como artista, já tive banda, há muito tempo atrás, uma banda de rock and roll, banda pesada. Isso, inclusive, poucos sabem. Só os meus conterrâneos lá de Vila Velha têm mais essa lembrança, assim. Tenho formação em arquivologia, né? Sou arquivista formado pela Universidade Federal do Espírito Santo. E diria até que eu sou formado em UFES, né? A nossa universidade, que foi onde eu tive uma vivência muito além da sala de aula e da graduação da arquivologia, que, assim, é uma área fantástica, enfim, que também tem muita ligação com cultura, né? Mas foi na universidade que eu, por exemplo, montei minha produtora, a Sagui Produções, né? Com a produção de eventos de universidade mesmo, caloradas, aquele chopadas, momento em que as coisas estão em ebulição e que tá tudo acontecendo ali, né? A UFES é esse espaço. Exatamente, um grande celeiro de impulsionamento de novos talentos, né? De grandes produções, enfim. Então ali eu tive uma vivência muito intensa, assim, eu acho que vale destacar. E o Baile Voador, ele é o meu principal projeto hoje, né? Baile Voador agora em 2023, ele tá chegando no seu 9º ano, com uma agenda cativa nesse período do Carnaval na cidade de Vitória. É um projeto que nasce para ser um produto do Carnaval em Vitória, um produto do Carnaval capixaba mesmo, criando uma relação de intercâmbio cultural com as outras grandes cidades do Carnaval brasileiro, com Rio de Janeiro, com Salvador, com Olinda, Recife, São Paulo. Enfim, a gente já fez muitas trocas interessantes com atores dessas cidades, né? Com atrações e outros produtores também, criando, assim, um ambiente de construção desse nosso movimento aqui, né, do Carnaval aqui em Vitória.
E falando assim de carnaval, o Baile Voador ele se conecta muito com a estética do carnaval de rua, sabe? Dos bloquinhos de rua, que é um pouco diferente dos carnavais das escolas de samba, dos desfiles das escolas, que também é incrível, é maravilhoso, que há uma conexão, mas a gente tem, assim, uma relação mais próxima com essa estética do carnaval de rua, né? E o Baile Voador, nesses 9 anos, vem trabalhando para fomentar a cena carnavalesca na cidade de Vitória, assim. E ouso dizer que a gente vem cumprindo, assim, um papel importante para influenciar essa cena, né? Em 2014, quando a gente começou, tinha pouquíssimo desse movimento. A gente tinha um Regional da Anaí fazendo esse movimento, né? Que é uma vanguarda importante. Sim, inclusive tivemos aqui o Caetano Monteiro, que foi um dos fundadores, né? Comentando sobre esse momento da ebulição do Carnaval de Rua de Vitória. Um abraço, Caetano. Ele, sem sombra de dúvida, é um ator importante desse processo, né? E enfim, durante muito tempo, o que existia desse movimento aqui na cidade era Regional da Anaí e Baile Voador. Anos depois, você começa a ter uma nova safra de outros blocos, de ocupação dos espaços e de agentes e coletivos investindo nessa temática, assim. E aí a gente percebe a importância de ter mantido firme esse propósito, sabe? Porque o Baile Voador, embora ele seja um evento privado, né? Ele trabalha muito com essa relação com o carnaval de rua. E eu costumo dizer, né? Para quem às vezes questiona, pô, mas você vai fazer um evento no carnaval e os blocos de rua não vai ser seu concorrente? Eu falei, não é concorrente, não. É muito melhor com os blocos de rua para o evento privado, porque a gente está falando de uma programação da cidade. E a cidade tem uma boa programação, a cidade ela vai ficar aquecida, ela vai ficar bem movimentada, e aí tudo fica bem movimentado. E né? reduz aquela coisa sobre uma tendência de antigamente das pessoas saírem de Vitória no carnaval, né? Então, muita gente saía para viajar, para pegar bloquinho no Rio de Janeiro, ia pro carnaval na Bahia. E aí, quando a gente tem um cenário, assim, dessa programação mais extensa, a gente, realmente, como você falou, né? Acaba fazendo uma combinação que conflui as intenções. Sim. Mas, dentro dessa perspectiva de... você comentou aí de UFES, e desde 2014 já tem Baile Voador. Mas aonde que vem esse histórico, assim? Me conta um pouquinho desse desejo de trabalhar com evento, com entretenimento. O que gerou isso? Da onde veio essa inspiração? Onde veio esse desejo, esse impulsionamento? Cara, eu tenho uma ligação muito forte com música. Acho que tudo começa com música. Música é algo que me move. Assim, eu tenho música para trabalhar, eu tenho música para me divertir, enfim, eu boto música para tudo. Para fazer exercício físico, eu quero fazer ouvindo música. Então eu sou um consumidor, assim, de música muito intenso, assim, desde sempre. Acho que música é algo que mobiliza todos os seres humanos, assim. Mas a minha relação com a música é de querer estar sempre envolvido, metido com isso, sabe? De todas as formas. E aí, lá no início, como eu comentei, eu cheguei a me envolver com uma cena de rock and roll, de montar banda, todo mundo muito adolescente, sabe? Eu sempre quis estar envolvido com isso. E aí eu me lembro bem que naquela época, isso eu tô falando do início dos anos 2000, assim, já entregando um pouco a idade, a gente fez um movimento que era muito efervescente, assim, tinha as bandas de hardcore, as bandas de heavy metal, as casas eram lotadas, tinha o Entre Amigos lá em Vila Velha, na beira da praia, a Casa da Cultura no Centro Histórico, e algumas casas no centro de Vila Velha, Camburi, tinha um Camburi Vídeo e tal. Ou seja, havia um momento onde isso era muito aquecido, assim, a galera tocava, ganhava um cachê, enfim, algumas bandas até
se consagraram de forma mais expressiva dessa época. A gente tem aí Caca de Rato, eles são um pouco mais antigos, né? Mas já eram... Ele era a geração que a gente ia assistir, né? Exatamente. Ou seja, eles já eram grandes inspirações desse movimento naquela época. E o que acontece? Eu tive uma banda, falando do meu caso particular, né? Naquele período, tudo muito aquecido. De repente, parou de ter tudo. Fechou o Entre Amigos, fechou a Casa da Cultura, fechou no Céu, fechou todos os lugares onde aconteciam as coisas. Uhum. As pessoas... A gente era adolescente, um outro movimento que eu percebi era que, à medida que você vai crescendo, termina o ensino médio, entra na faculdade, aí vai estagiar, aí já começa a ficar preocupado onde é que vai trabalhar, qual vai ser sua profissão, né? O que você vai ser da vida, essa pressão social que vem de casa e de toda a sociedade, né? Sempre apontando para o caminho da música, da arte, da cultura como um caminho... Saia correndo disso, se afaste disso, né? Um caminho temeroso, assim, ó, isso não tem futuro, isso não dá dinheiro, isso não vai te levar a lugar nenhum. No máximo, trate isso como um hobby na sua vida. Sim. Mas primeiro, seja advogado, engenheiro, que professor que seja, depois você se mete com isso, assim. Se garante primeiro, né? O famoso, você tem que se garantir primeiro, né? Ouvi muito isso em casa, e não só eu. Então, assim, eu percebi que todos esses fatores faziam com que esses momentos de efervescência cultural fossem ciclos de início, meio e fim, assim, sabe? A cada geração de juventude, um ciclo novo desse, assim. Em que momento isso se transforma, então, numa visão de oportunidade? Que, assim, né? Se afaste disso, primeiro garanta o seu. Como é que isso vira, assim, uma chavinha que você olha e fala, não, dá pra garantir aqui. Aqui eu posso experimentar e fazer algo pra ver se isso me garante. Exatamente. Assim, eu fui concebendo essas situações e não necessariamente fazendo essa leitura que eu estou fazendo aqui agora, né? Uhum. Fazer essa leitura foram anos, assim, para chegar a este nível de compreensão do processo. Mas, assim, uma coisa sempre veio comigo no processo, que é a inconformidade, assim. Tipo, sempre, por que, cara, que você desistiu? Ah, porque, enfim, as razões de todo mundo eram plausíveis, mas nunca é o suficiente para eu me conformar, né? E aí eu fui seguindo também um ciclo natural desse processo. Fui estudar no Cefetes, que também é um instituto federal, hoje é o IFES, né? Era Cefetes na época, eu fiz o nível médio no Cefetes. E aí... E depois do Cefetes a UFES, né? Mas, assim, uma coisa eu não tenho dúvida em afirmar. O estudante de instituições federais de ensino, ele tem oportunidades de vivências muito maiores do que das outras instituições particulares ou de outros... ou do Estado, enfim, da prefeitura. As instituições federais, elas possuem uma estrutura que nos amplia muito mais a participação... com a arte, com cultura, né? Já lá no Cefetes, e com política também, que é muito importante, né? No Cefetes, eu sempre tive esse apetite por entender de política, né? De como que as coisas são decididas, né? Nas cidades, enfim. Então, eu participei do Grêmio do Cefetes. Fui o diretor de cultura do Grêmio, da chapa que a gente entrou, e que tinha ali uma responsabilidade de estar fazendo as festas, né? Festa junina, tinha que cuidar da festa do estudante, tinha que cuidar, enfim, de uma série de outras interações que sempre foi muito... sempre gostei mesmo de estar envolvido com isso, né? E aí eu fui aprendendo um pouco desse bastidor, assim, né? Da cadeia produtiva, porque... Fornecedor, quem é que traz... O que é que precisa, quem distribui o ingresso, quem vende, quem... Fazer a legalização, precisa de um alvará do bombeiro, você precisa aqui de um ponto de
de ambulância, precisa fazer a liberação daquilo, precisa de um fornecedor de suprimento, precisa de um fornecedor de serviço de segurança, precisa de um fornecedor disso, daquilo. Então, enfim, fazer toda essa articulação, né? A parte cenográfica, a parte de som. Exato, o som e etc. Legal. E aí vai trabalhar as especificações, porque a banda tal só tem 3 membros, então a banda X precisa de uma bateria, a outra precisa de uma guitarra. Então, assim, eu cuidava muito desse bastidor ali para, enfim, cumprir com o papel que eu tinha ali me prestado, né, daquela diretoria. Então ali já começa a ter essa sementinha, assim. E na UFES, então, esse mesmo envolvimento, aí centro acadêmico, DCE, né, que é o Diretório Central dos Estudantes. E a UFES, assim, ela tinha um protagonismo na cena cultural capixaba muito forte naquele período, né? Grandes nomes saíram da UFES, né? De grandes palcos. Eu cheguei a produzir caloradas que ocupavam, assim, 10 mil pessoas no campus universitário ali, na grama do RU, na frente do Teatrão. Então, assim, eram grandes plateias mesmo, né? E uma mobilização muito grande. E que envolvia, assim, os estudantes de diversos cursos, assim, né? Ou seja, uma diversidade de pessoas muito interessante. E aí, ali, é que eu fui entender, assim, como eu era muito envolvido mesmo, assim, fui muito engajado, toda semana, tinha algum artista de banda, alguém, estudante ou não estudante, que tinha uma banda de garagem me ligando, porque eu que era o cara que produzia as festas da universidade, pedindo espaço pra tocar. Era o cara procurado. Exato. Entendi. Pedindo um espaço pra tocar, pô, deu com a minha banda, deixa eu tocar qualquer festa, não precisa pagar nada, não sei o quê. Ou seja, esse desejo de fazer parte, assim, de oportunidade, de se apresentar, se expressar, apresentar seu trabalho, sua arte, enfim. Era isso que mais, assim, me chamou a atenção naquele momento, nessa etapa do processo. Porque eu já fui o cara lá atrás que queria também um espaço para tocar. Entendeu? Sim. Quando tinha banda e tal, de uma oportunidade, exato, de um palco, de uma experiência, de um show, de um line-up em que alguém te inserisse ali. E aí, o que ocorre? Quando eu vou para este lado do balcão, é que eu vou me dar conta. Falei, pô, cara, os ciclos acabam, porque quando o palco X ou Y sai de cena, a cena sai completamente. A cena desaparece. E aí, qual é o insight, Márcio? O estado do Espírito Santo, em geral, ele carece de uma cadeia produtiva que crie condições para que a cultura e a arte seja uma mola propulsora da nossa economia, que ela seja pulsante, que ela tenha engrenagens que a mantenha em movimento constante. Sim, porque senão a gente vê muitos ciclos, né? A gente viu ciclos, por exemplo, de que a cultura impulsionou um viés da música mais voltada para o Congo, né? A gente teve lá representantes como Animal, como Casaca, na mesma época que estava vindo Macucos. Era, inclusive, o período que tinha os festivais na UFES, do Miseravão, né? A gente teve a cena reggae, a gente teve uma época que muitos trios de forró, né? Daquele movimento de Itaúnas e também as ressacas de Itaúnas, que era aqui na região da Grande Vitória, e que impulsionavam esses grupos para fora do estado. E durante muito tempo a gente teve assim umas falhas, né? Uns períodos entre esses espaços que era quase como um recomeço, é mais ou menos por aí. Eu gostei do que você falou sobre o inconformismo, porque esse inconformismo, ele sempre caminhou com você enquanto você olhava essas cenas, esses movimentos, isso era algo que te mobilizava? Sempre. Coisas que me incomodam muito, assim, a percepção que eu tenho, assim, de que muitas vezes o próprio capixaba, ele não acredita no seu trabalho, não acredita na sua cena, não acredita na sua terra, sabe? E eu concordo que as dificuldades aqui são muito grandes, eu concordo.
Mas a daí eu me conformar que, por causa disso eu tenho que ir embora daqui, porque aqui não vai dar certo. Enfim, a gente vê isso acontecer na prática. Acaba que muitos dos talentos nossos aqui, eles precisaram sair daqui para se constituírem, né? Enquanto nomes consolidados, né? Uhum. Vários exemplos, assim. Vamos lembrar, né? Roberto Carlos é do Espírito Santo, né? É verdade. E assim, pouco disso tem a ver com o sucesso dele. Essa que é a verdade. Ele logo muito cedo foi para o Rio de Janeiro, enfim. Essa falta de uma cadeia produtiva do Estado do Espírito Santo, assim, de um investimento sólido e continuado, né, para que haja uma cadeia produtiva, né, porque o artista no palco é a pontinha do iceberg, né? Sim. Antes disso acontecer, muita coisa vem antes disso. Tem o técnico de som, tem o técnico de imagem, tem o da iluminação, O o fornecedor. e tem, enfim, tem uma série de processos. É uma indústria. Uma forma que você imaginar a roupa, né? A indústria de... Essa camisa aqui vestida em mim aqui é a pontinha do iceberg, sabe? Uhum. Tem toda uma cadeia produtiva que hoje nós chamamos de indústria têxtil e que dá a possibilidade desse produto aqui. Então, assim, aqui a gente, na cena no Espírito Santo, esse olhar para a cadeia produtiva enquanto um mercado, uma indústria que produz e gera riqueza, entrega valor, é muito aquém do que a gente poderia ter, assim, né? Uhum. Já melhorou, né, significativamente aí nos últimos anos, mas tem muito que avançar. E aí eu diria que foi viver, né, os processos que eu vivi fez eu me encontrar neste lugar, assim, de como eu não me conformava, que simplesmente você tinha um desejo ali, uma aspiração com a arte, com a cultura. E aí não falo só de música, né? Tem a galera da dança, tem a galera da fotografia, tem a galera das artes plásticas, do vídeo, enfim. As dificuldades não são muito diferentes, né? Falta, né, para esses talentos, uma cadeia produtiva que gere oportunidades. E aí eu me encontrei nesse lugar. Falei, cara, não adianta eu só querer estar envolvido com arte, cultura, com música, porque pode ser que o máximo que vai ter para mim é eu ter que ouvir num stream hoje ou um CD de um artista da gringa. Porque aqui a minha cultura, a minha arte, antes de eu querer estar no palco, precisa existir um palco. Perfeito. Né? Então... E eu via pouco, muitos dos meus amigos, a maioria dos meus amigos e conhecidos, assim, com aspirações artísticas, queriam estar no palco. Mas não tinha ninguém assim, deixa eu ser o produtor? Deixa eu ser o cara que carrega esse piano aí? Uhum. Ninguém quer, né? Ou talvez, né, ninguém não foi apresentado essa oportunidade. Eu mesmo, assim, tive que descobrir que este lugar existia. Perfeito. Descobri na caminhada. E hoje, nessa sua caminhada, o que você consegue, assim, olhar como uma herança, como um impacto para esse cenário da cultura, do entretenimento? Como a gente falou, o Baile Voador está aí há 9 anos, né? Já é um legado constituído. Mas conta mais um pouquinho, assim, desse impacto que fomentar o entretenimento, fomentar a cultura, acaba gerando dentro do Espírito Santo, dentro da nossa cultura capixaba, dentro da Grande Vitória. Fala um pouquinho dessas suas experiências. Assim, eu gosto muito daqui, eu sou apaixonado por essa terra. Eu acho que é um lugar que merece mais, assim, merece mais atenção, merece mais investimento, merece ser mais explorado, né? Vitória, enfim, o Espírito Santo em geral,
Eu como sou também muito apaixonado por história, né? É algo que eu sempre fico tentando correlacionar, né? Sempre, por exemplo, eu tenho irmãos mais novos que eles às vezes vêm tirar alguma dúvida, às vezes sobre esse contexto louco que a gente viveu aí nos últimos tempos de política, polarização, e eu, irmão mais velho, né? Às vezes acabo caindo nesse lugar do Bruno, e aí? O que a gente faz? Quem tá certo? Quem tá errado? Eu sempre respondo a mesma coisa, a história é o melhor orientador. Você tem que procurar entender como é que isso começou para chegar até aqui. Primeira coisa, para depois você começar a formar julgamento, assim. Então, acho que a história, ela explica muito daquilo que a gente não compreende a princípio. E o Espírito Santo, se você pegar na sua história, né? Você já parou para pensar? As igrejas de Ouro Preto, lá em Minas Gerais, naquela região ali de Tiradentes. Tudo patrimônio histórico. São patrimônios históricos, culturais, riquíssimos, valiosíssimos, tombados não só pelo IFAM, mas também Unesco. Pela Unesco. Tem uma procura de turismo gigantesca do Brasil e de fora do Brasil, ou seja, gira uma economia turística ali, cultural gigantesca, sabe? Mas se você parar para puxar a ficha corrida da história, as igrejas daqui do Espírito Santo são 300 anos mais velhas do que as de Ouro Preto. Tipo, ali, as igrejas lá têm 200 e poucos anos. O Convento da Penha tem quase 500. É verdade. A igreja lá da Prainha, de Vila Velha, mais velha ainda. E aí, por quê? Né? Qual é o lance, assim? O Espírito Santo, ele ficou um local preservado, né? Um local com a sua habitação retardada, né? Sua povoação e civilização, a partir do advento do descobrimento do ouro. Do ouro, né? Antes, né, a capitania do Espírito Santo, ela começava aqui no litoral e ia até lá a região do Mato Grosso. Tudo isso daqui para lá se chamava Espírito Santo. Com o advento do ouro, né, é criado as chamadas Minas Gerais. E Minas Gerais não é um nome por acaso. É para ser um nome genérico mesmo, para dificultar a localização geográfica. Porque no período tinha muitos mercantilistas piratas e, enfim, ladrões, né? Que queriam... Que poderiam invadir, saquear e, enfim, exploradores, os piratas mesmo. Então, toda essa estratégia. E aí, o que acontece? A capitania do Espírito Santo foi reduzida a esta faixa mais litorânea, se aproveitando da sua condição geográfica mesmo, que é o quê? Inclusive, uma coisa que é maravilhosa. A nossa cadeia de montanhas, de serra, ela fica a poucos quilômetros do litoral. Sim, a gente faz parte da Serra do Mar, né? Exato. Que vem ali do sul da Bahia, vai até o Paraná. E isso forma uma barreira natural que dificulta... Você imagina, aqui não tinha povoação direito e tal, você adentrar essa mata virgem, atravessar essa cadeia de montanhas, até chegar lá no meio do Brasil, isso era muito difícil, né? Não era Então, esse lugar ele ficou assim, protegido, servindo de barreira verde. E aí surge o termo da barreira verde mesmo, né? E o que foi investido aqui foram os fortes, né? Você tem ali o Saldanha da Gama, era um forte com canhões apontados para navios que fossem invasores. Lá na prainha em Vila Velha, onde hoje é o exército, também tinha uma pá de canhão apontado para uma... Ou seja, era um lugar só com fortificações, exatamente. Vamos proteger este lugar. Então, o processo civilizatório, ele foi retardado propositalmente, né? E aí, onde é que ficou o foco? Ficou no que a gente hoje configura como região sudeste. Embora estejamos geograficamente na região sudeste, o nosso processo de região sudeste nada tem a ver com aqueles que
são Dos reconhecidos vizinhos que como região despontaram. cidade, que é Minas Perfeito. Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Uhum. Ou seja, os gigantes do Brasil, né? Eles, no início do século XX, era conhecido como a locomotiva econômica do país. E isso traz muitos desdobramentos porque a gente está falando aqui hoje, né? Por que que a gente não tem... Tão pertinho, né? A gente está a 8 horas de ônibus do Rio de Janeiro. Uhum. Por que que é tão diferente as nossas realidades, né? De lá e cá. É um E a processo capacidade histórico. de execução, né? Que aqui, É. até para como a gente estava comentando aqui Uhum. no âmbito da cultura do entretenimento, você tem uma cadeia produtiva muito bem muito sólida no Rio de Janeiro, muito sólida em Salvador, que se a gente for pensar na capital que está acima da gente, muito bem construída em Belo Horizonte também, e a gente está no meio desses três, a gente, em termos de entretenimento, de cultura, a gente fica para trás ali porque a gente tem uma dificuldade de mostrar a nossa cara na agenda. Mas aí eu gosto de frisar. Estamos para trás em termos de cadeia econômica e produtiva. Sim, sim. Em termos de vocação e potencial, nada para trás, assim. A gente tem muita coisa rica aqui. Até vou lembrando, assim, desse período de UFES, comentar aqui, mandar um beijo e abraço para André Prando, que é um artista capixaba. Sim. Incrível, já tocou no Rock in Rio, circula muito, tá sempre aqui, se afirma muito aqui, sabe? E ele era um daqueles que queria o tempo todo tocar em todas as festas da UF, sabe? E é muito legal ver essas evoluções dos nossos artistas aqui. E, cara, a gente precisa de um tratamento para esse setor de indústria. Isso precisa virar uma política pública de Estado, isso precisa entrar no radar do empresariado como uma frente de oportunidade de mercado mesmo, sabe? Que entrega riqueza, que gera valor. Porque, enfim, né? Como toda e qualquer indústria que um dia precisou ser motivada e incentivada, é preciso investimento. Perfeito. É preciso investimento, é preciso ter escolas de formação para os profissionais dessa cadeia produtiva, é preciso investimento para novos empreendimentos, né? E então, assim, construir teatros, construir casas de eventos, enfim, construir estúdios, né? Isso. Eu acho curioso quando você fala isso, porque eu vou até ressaltar muito do que a gente conversou com o Caetano aqui, falando sobre essa tendência que antes nós tínhamos do capixaba sair de Vitória para poder aproveitar a área de cultura, os momentos, o carnaval e etc. E... Poxa, a gente teve no último carnaval pré-pandemia, né, o de 2020, a gente teve mais de 50 mil pessoas atrás do bloco do Regional da Nair. Muito mais. Mais de 30 mil pessoas no dia seguinte acompanhando o batuque delas. Então, assim, são números que a gente nunca ia imaginar, mas com uma estrutura em que foi dadas condições para que isso acontecesse, né? Então, a estrutura do centro de Vitória, da organização, da prefeitura, de todo... Claro que sempre há necessidade de ajuste, de melhoria, mas que nos últimos anos, antes da pandemia, a gente tinha tido essa nova característica do capixaba ficar para o carnaval, dele entender aqui os seus festivais, as suas festas, as suas organizações, seja aqui, seja no interior, né? A mobilização de muitos festivais, das festas que tem no interior. Então, tudo isso parecia, pré-pandemia, que estava realmente numa vertente de crescimento e que agora, claro, pós-pandemia, a gente precisa continuar a resgatar aquela memória e continuar buscando isso, porque são números expressivos, né? Sim, E assim, eu diria que esse fenômeno na crescente do nosso carnaval de rua, eu acho que, em primeiro lugar, ele é um fenômeno que emerge do povo mesmo, assim. Do lado regional da Naí que se junta entre amigos e
e vai sem nenhuma estrutura material, começa, faz pequenininho no ano seguinte, junta dinheiro durante o ano entre eles mesmos, aí já bota já uma charanguinha, aí vai mais um pouquinho no outro ano, aí já junta o dinheirinho do outro ano entre eles mesmos, aí bota ali contrata alguns músicos profissionais de sopro e tal, e aí depois bota também uma fantasia, enfim, vai incrementando. E aí, assim, vai impactando a sociedade de forma a sentir que, pô, existe um movimento aqui. Existe um movimento aqui. Um desejo, uma necessidade que tá brotando, né? Não é uma coisa que vem de fora, é uma coisa que brota de dentro das pessoas ali. E, Márcio, falando de carnaval, eu gosto sempre, assim, até em pitch com parceiros, patrocinadores, eu sempre destaco isso, né? O Baile Voador, ele é um evento do carnaval, ele tá nesse território. E carnaval no Brasil é uma instituição muito sólida. O carnaval verdade. no Brasil é assim, é uma coisa... olha, daqui... Vamos supor, assim, né? Daqui a 50 anos, talvez o stream, o podcast, não seja mais isso, já seja superado por outra tecnologia, por outro comportamento. Uhum. Agora, mas o carnaval... daqui a 100 anos, o carnaval continua sendo o carnaval. Eu tenho certeza. Que é se fantasiar, vestir pra rua, ocupar, ou seja, lançar os corpos à alegria. Porque é isso, assim, assim como o calor chega com o verão, o carnaval chega com fevereiro no Brasil. Não tem... Então, assim, estar neste lugar é estar num lugar sólido, sabe? Uhum. Como é que as marcas se vinculam a esse cenário nesse período do ano? Como é que é feito esse pitch, como você estava falando, né? Como é que é a relação das marcas, dos negócios, quando eles olham para o carnaval e veem que é uma coisa popular, necessária, porque o povo quer o carnaval. Como é que é essa relação que vai se estabelecendo? Olha, há um desafio, assim, né? Porque o carnaval, ele, enfim, ele no Brasil, ele é consolidado, ele é uma cultura popular forte, a plateia dele é a mais ampla possível, desde da criança, do jovem, até o vovô, a titia, todo mundo acaba sendo impactado por essa manifestação popular, totalmente cultural brasileira. Mas aí, aqui a gente tem esse desafio de mostrar, né, principalmente para parceiros e marcas interessadas em vincular a projetos como o Baile Voador, como os blocos de rua, né, ou até mesmo as escolas de samba. Como que a gente faz uma entrega de marca, né? Porque existem vários tipos de marca, vamos assim dizer, né? Uma coisa é, por exemplo, no carnaval, o que não se resume a isso, mas já é um pontapé muito importante. O carnaval consome muita bebida alcoólica, correto? Uhum. Então, assim, para uma marca de bebida alcoólica, tá fácil entrar neste lugar aqui, de se associar com isso, tá simples. Porque no mínimo o produto dele vai ser vendido em larga escala ali, naquele projeto, e por aí vai. Agora, existem outras marcas que também gostariam de se posicionar junto a esta vasta plateia, é uma plateia muito diversa, mas que não necessariamente aquilo ali vai gerar resultado de venda direta, como um produto de bebida alcoólica, por exemplo. Mas o desafio é em si, assim, gerar um posicionamento de marca, assim, gerar uma experiência, né? E aí é que eu acho que entra a grande questão, assim. Hoje o mercado cultural, o mercado do entretenimento, ele tem que, por premissa, se posicionar como um mercado que gera e conecta experiências, assim.
experiências positivas, afetivas. E cuidado, pode gerar experiências negativas também, né? Você tá falando do mercado do ao vivo, né, cara? Por mais a gente passou aí esses 2 anos de pandemia, né? E isso ficou cada vez mais do que provado. Tivemos aí um processo de inovação tremendo, das lives, de grandes artistas em jogos de videogame, com Fortnite, Travis Scott, tendo uma plateia de milhões de pessoas pelo mundo. Coisas assim incríveis, sabe? Jamais imaginadas. O Tomorrowland, que é o maior festival de música eletrônica lá da Europa, e do mundo, né? Fez uma versão, vendeu o ingresso para sua edição, que foi totalmente virtual, né? Uma experiência virtual incrível, maravilhosa. Vendeu o ingresso não foi barato. Inclusive, tiveram uma venda que eles nunca tiveram antes pro ao vivo, né? Pro físico, porque eles estavam escalando pra gente do planeta inteiro. Sim, não precisava de passagem, não precisava de hospedagem, de deslocamento. Então, assim, sensacional. Mas ainda assim, 2 anos de pandemia, conclusão. Cara, o ao vivo... Precisamos, né? É muito melhor. A gente é feito disso. Entendeu? Legal, as experiências online, híbridas, mas o físico, o presencial é o grande lance. Assim, e estar com a marca lá é garantir essa presença, né? Essa proximidade, porque não é só apresentar a marca, mas é ser uma mobilizadora também de uma intenção, que seja o carnaval, que seja o festival da cultura de uma cidade do interior, a festa da polenta, a festa, enfim, né? A gente tem diversas manifestações, assim, que são populares também, mais regionais, e estar com essas ativações, elas trazem, então, essa experiência da proximidade da marca com o público. Cara, total. Por exemplo, rapaz, você vê, até pegando aí um pouco dos noticiários atuais, não sei quando é que isso vai estar transmitindo, mas há pouco tempo aí, pra quem tá atento, teve esse escândalo bilionário com as lojas americanas, que é um ícone, né? É uma coisa que nos remete a memórias, assim, de uma vida inteira, de uma geração inteira. E aí, de cara, né, vem a recordação daquelas lojas de departamento que eu e você com certeza frequentamos no centro de Vitória, da Mesbla. Sim. Qual tinha mais o que? Enfim, essas lojas de departamento, a Mesbla é a mais marcante. É mais marcante, mesmo. Icônica, que desapareceu. Que desapareceu. Cara, tem muito tempo que ela desapareceu. Tem mais de 20 anos, assim, seguramente. E a minha experiência com aquela tá muito gravada na minha memória. E é uma memória afetiva boa. Justamente isso, assim. Era aquele lugar que acolhia, que criava momentos, né? Você chegava lá, tinha um cheiro da própria loja, o que não era acidental. Né? Tudo isso era pensado, né? Tudo isso era pensado para acolher e para envolver o cliente ali. E a partir do momento que você estava envolvendo aquele cliente de boas sensações, automaticamente, consequentemente, isso convertia em venda, isso convertia em geração de receita, né? Então, o presencial, ele tem este nível de poder sobre o ser humano, assim, né? É o afetivo, é o emocional. É gravar aquele ponto, aquela memória. Exato. Eu tenho memórias, se você não, talvez não saiba, mas eu tenho uma proximidade muito grande com o Baile Voador, que eu sou um frequentador do Baile Voador, do Bruno, e assim, eu tenho memórias muito claras, porque foram vários momentos em que o Baile Voador representou um momento da minha vida. Mas tem um momento icônico, né, seu? Tem um momento icônico. Pra quem tá assistindo, ouvindo a gente aqui, o Márcio pediu a sua digníssima em casamento num baile voador. Foi em cima do palco. Pensa nesse momento, pra quem, né, você num alto carnaval,
e uma plateia de 4.000 pessoas ali, você pedindo a sua esposa digníssima. Foi no palco. Um beijo pra você, sucesso, esse casamentão. Mas foi uma experiência única, né? E é isso. E ter aquela energia daquelas milhares de pessoas envolvidas. A música é muito... Ela é muito sensível, assim, ela é muito impactante ao ser humano, sabe? Quando você tá falando, assim, dessa questão relacionada à experiência, por exemplo, ela envolve muitos detalhes. Ela envolve, sim, 1 milhão de coisas que você precisa articular, organizar, prever, saber que tem coisas que não estão previstas, inclusive, que você só vai descobrir na hora. Então, você tenta prever e organizar tudo. O que compõe, assim, a sua mentalidade, a sua visão na hora de destrinchar uma experiência? Seja com o Baile Voador, com os outros festivais que você já se envolveu, com as outras produções que você já teve. O que é, assim, como é a mentalidade na hora de criar uma experiência? Qual é o fundamento, os princípios básicos dessa visão? Márcio, primeira coisa, a gente tem que saber que a gente está mexendo com as emoções e os sentidos das pessoas. E aí a gente precisa entender a demografia. Assim, número 1, assim, é entender a que público eu estou impactando. Porque a mesma coisa que para mim pode ser uma experiência muito agradável, para você não necessariamente é. Né? E vice-versa. Então, fazer essa compreensão demográfica de quem vai consumir isso ou aquilo é o primeiro passo, assim, pra gente entender que tipo de experiência pode ser oferecida, né? E aí, quando você faz esse reconhecimento demográfico, o próximo passo é lançar as iscas. Você precisa lançar, por exemplo, eu vou fazer uma coisa voltada para pessoas que querem se casar, por exemplo. Pessoas que querem se casar, porque estão interessadas em casar. Cara, eu vou ter que fazer uma pesquisa sobre qual é o universo daquelas pessoas que estão buscando se casar, que querem fazer o ritual. Isso é um ritual milenar, né? Na sociedade ocidental, ele tem uma mesma estrutura. Tem uma série de signos ali que conectam com essas pessoas que estão pensando em, enfim, passar o resto da vida juntos, formar família. Então, ou seja, é gerar uma série de ligações de pontos para falar, já temos aqui um conjunto de elementos. Com esse conjunto de elementos, você vai começar a lançar uma isca, assim, né? Para as pessoas, quantas pessoas querem casar aqui no nosso território, que querem ir para o nosso evento e tal. Você sentiu o nível de mobilização das pessoas, aí você já começa a pensar a experiência, porque tem isso também. A experiência, se eu for criar uma experiência para uma dupla de pessoas, um casal, é uma coisa. Agora, para 2.000 pessoas, é outra coisa. No meu caso, São 2.000 intenções, 4.000 intenções no mesmo ambiente. Então, né? você precisa criar algo homogêneo. Não dá para ser tão personalizado, né? E aí é pensar... Você já montou, assim, uma série de coisas que você precisa combinar. E aí é hora de trabalhar a criatividade, assim, botar muita intenção positiva, muita fé, muita verdade, porque é isso, assim, fazer um marketing de experiência é tratado com as emoções e os sentimentos das pessoas. As pessoas são sensitivas. Se aquilo tá produzido e criado para te proporcionar aquele momento da melhor forma possível, as pessoas vão sentir, e é isso que elas vão levar para casa, sabe? Na sua produção, o que mais te chama, assim, a atenção, no sentido de dedicar um olhar mais preciso, ou então investir mais tempo no tipo de cuidado que você precisa ter? Afinal de contas, no exemplo do Baile Voador, são
4.000 pessoas, 5.000 pessoas que estão aproveitando dessa experiência. Então, falar dessa criação de experiência, quando você fala é mais homogêneo, mas onde é que está o teu ponto de atenção? Assim, onde que o teu preciosismo caminha mais aflorado? Márcio, eu acho que o detalhinho da coisa tá muito mais assim em conectar as peças certas no lugar certo. E às vezes, tô falando peça, mas às vezes é a pessoa certa para fazer a coisa certa. Né? É entregar aquilo que não pode falhar na excelência, sabe? Cara, você chega num evento, tem uma menina fazendo fotos de Polaroid, te imprimindo, entregando na hora, assim, sabe? Essa pessoa, ela tem um papel ali, cara, incrível, porque às vezes só o fato de você chegar aqui e eu chego aqui pra você tá aqui se divertindo, falo, deixa eu tirar uma foto sua, você vai poder imprimir e levar. Você não tava pensando nisso, você não tava nem aí em ter uma foto sua. Mas essa pessoa chegou naquele segundo, naquele minuto, te ofereceu, virou a chave da sua expectativa. Agora eu quero uma foto pra eu levar pra cá. Você me deu uma ideia, eu quero. Perfeito. Eu quero. No Baile Voador tinha aquela câmera 360 que ficava girando, cara, e a fila tava enorme. Então, na hora... E essa é a virada, assim. Quando você gerou a expectativa, tem que entregar. Porque aí acabou, aí você só tem essa opção. Porque qualquer coisa diferente disso, você deu o famoso tiro no pé. O famoso tiro no pé. Porque aí você cria uma expectativa e não cumpre com ela. E aí tava tudo lindo, maravilhoso. Acabou de ficar tudo péssimo, horrível. Você vai se cancelar na rede social porque você criou uma expectativa que não foi entregue. Esse ponto de contato que você tem, que é onde talvez você tenha mais claro esse feedback, esse retorno, essa percepção de como a pessoa está vivenciando, experimentando aquilo, como é que é feito assim, esse ponto de contato? Até para quem tem o seu negócio e está sempre buscando essa referência, esse contato próximo com o público para poder ter informações e entender o que o público está esperando, o que ele está buscando. Como é que é? Quais são os seus pontos de ativação desse contato com o seu público para poder entender o que está surgindo? Márcio, a gente vive hoje, né, cara, quase tudo, hoje em dia, incrível isso, né? Tem alguma coisa a ver com o celular, com a selfie, com o registro do momento, que tá na palma da mão de todo mundo, assim. Então, assim, se tornou até uma questão básica, né? Você criar possibilidade das pessoas poderem registrar. Eu estive aqui, eu estive lá, eu estive em tal momento, eu estive em tal lugar. Eu estava no show do Baiana System, dia 17 de fevereiro de 2023. As pessoas querem muito poder marcar isso de forma esteticamente agradável, assim, pra aparecer de forma lindo, belo. Isso é uma tendência mundial hoje, assim. Então, criar esse ponto de contato, existem N formas, mas essa é a trivial que não pode passar batido, assim. E aí ter esses ambientes onde as pessoas podem estar registrando sua presença naquele momento histórico ali é fundamental. E aí a galera aqui dos bastidores do estúdio já sabem qual é a matéria importante para isso. Luz. Cara, uma boa luz parece um trabalho simples e você pode até considerar que é, mas só que não. Faz a diferença, uma boa luz. Faz a diferença, sim. Eu sou um fascinado por iluminação. Isso, então, assim, uma iluminação, quando ela focaliza os pontos certos, quando ela dá a relevância, quando ela dá o volume na proporção certa, ela cria o estado emocional que a pessoa vai viver aquilo, né? E aí os profissionais da luz podem falar
assim, muito bem disso. Mas quando a gente vai falar de presencial, de local físico, né? Tem que ter a iluminação correta. Tem que ter a iluminação adequada, a iluminação que vai criar esse espírito, assim. Esse espírito de acordo com a demografia quase que universal, né? Hoje em dia, se você for falar... Falando de sociedade ocidental, assim, pelo menos, né? A sociedade da estética maravilhosa, assim. Tem tendências novas aí surgindo, né? Falando de aplicativo, né? O Instagram, ok, tá aí como um grande protagonista dessa lógica, mas já existe aplicativo como BeReal, que é pra mostrar mais, assim, a coisa menos... Mais cara limpa, né? Uma coisa mais... Essa de verdade. Sem filtro. Perfeito. E isso já é uma tendência. E aí, assim, já é bom estar atento às novas tendências também. Uhum. Mas, de cara, a gente tá vivendo esse momento do hoje, assim, é básico você permitir pontos de contato que registrem aquele momento ali de uma forma alegre, divertida, esteticamente agradável. Uhum. De onde vêm as suas inspirações? Quando você monta uma produção, quando você... Eu sei que você faz muito intercâmbio, né? Você busca referências em outros estados, com outros produtores, com outros âmbitos, outras particularidades culturais, né? Então, uma coisa que tem a ver ali com regionalismo e também com uma percepção de massa, uma percepção nacional. Mas o que é a sua fonte de inspiração para suas produções? Cara, Márcio, eu tô, assim, sempre como um cão farejador mesmo, sabe? Não tem uma fonte específica. Vou lá beber na tal água que lá vai ser... Acho que eu não teria isso, assim. Eu tô sempre muito atento, assim, a tudo que tá passando, que tá acontecendo. Eu consumo muito filme, cinema. Hoje tá tudo no streaming, né? Música, enfim, nem se fala. Música o tempo todo. Então eu me permito me conectar com tudo, assim. Outras áreas também do conhecimento que eu sou muito fascinado, assim, o urbanismo, a arquitetura, as artes, a história. História são coisas que me remetem muitas ideias, assim, né? O naturalismo, sabe? Essas coisas com relação à natureza. Então eu me permito me conectar muito, muito mesmo. Assim, me permito ir em lugares que eu nem tô afim, assim, nem tô tão interessado, mas eu dou uma oportunidade. Vamos lá ver? Vamos. Chega lá, às vezes surpreende, entendeu? Mas é isso, eu acho que tá sempre buscando, farejando... É o meu mecanismo, assim, pra esbarrar em inspirações, porque é basicamente isso, assim. E porque deve dar um trabalho você conseguir renovar a inspiração para todo ano pensar num baile diferente ou numa outra produção que se diferencie da produção anterior. Agora, no ano de 2022, você estava presente também junto com o pessoal do Movimento Cidade. Sim. Então, para cada experiência, você precisa estar mergulhado em inspiração, né? Como é que é essa forma de renovar o tempo inteiro a mente para poder tirar ali o que vai dar o clique da atual edição ou da nova produção? Cara... Eu vou pecar agora porque eu não vou lembrar quem foi que disse, assim, não vou poder dar o crédito. Mas um tempo atrás eu ouvi a seguinte frase, assim: não existe nada mais sofisticado do que o simples. E é verdade. Eu tento, Márcio, não emperequetar demais e sempre, assim, na intenção. Falando de baile voador e até Movimento Cidade também, assim. Mas falando mais especificamente de baile voador. Cara, ele tem premissas. É pra ser é pra ser carnaval. É pra fomentar a cena local. É pra ter a cidade como enfim,
o lugar para se viver essa experiência, né? Cidade de Vitória. Então, essas premissas sempre estarão ali. Sempre. Cada ano é entender, assim, o que a gente não fez ainda que seria interessante fazer, garantindo essas premissas. Ou então, o que a gente já fez que, se fizer de novo, vai ser legal, sabe? Então, tomar cuidado para não fugir da premissa. Porque se você for se inspirar exatamente com tudo que você vê, sei lá, vou para fazer o baile voador, enfim, acho até que tem muito a ver. Mas, vamos supor, me inspirar totalmente no Tomorrowland, assim, que é um festival de música eletrônica. Cara, beleza, eu pegar um pedacinho do Tomorrowland e dar uma pequena amostra dentro do baile voador. Mas ele é carnaval, cara. Carnaval no Brasil tem outros signos, entendeu? Não tem problema a música eletrônica estar no carnaval. Mas ainda assim, o carnaval ele tem outra estrutura, assim. Que a música eletrônica ela pode vir a fazer parte, mas ela não é o que... Não é o protagonista não da é festa. O protagonista. Então tem que tomar cuidado. Então, assim, eu quero criar uma experiência pro público da música eletrônica no meu carnaval. Vamos... Encaixa aqui. Mas ainda assim, o que tem que estar vigorando aqui são os ritmos carnavalescos. O axé, o samba, a fanfarra, o maracatu, enfim. Isso tem que estar prevalecendo, sacou? Tudo que remete a essa nossa estética, assim, né? A coisa do bloco de rua, estandarte, o cortejo, o furdunço, sabe? Isso, estética tropical, né? Que é tropical, exatamente. Então, inclusive a gente tem 2 palcos no festival, né? O palco tropical e o palco surreal. O palco tropical, ele é o palco onde o carnaval é garantida a sua essência, que é o palco principal, assim. E o surreal, ele é um palco alternativo. E ele é pra ser surreal mesmo, pode acontecer qualquer coisa lá. Tudo lá é possível. O que vai tocar... É possível, assim. Então, assim, é isso. Essa estrutura de não ficar engessado, mas ao mesmo tempo não deixar de garantir o simples. O que é essencial, o que é significante quando se diz respeito ao carnaval, assim. E eu imagino, assim, que, óbvio, são muitas esferas de ações, de preocupações, de necessidades, de demandas, porque é a fila, é o alvará, é o ingresso vendido, é o check-in do ingresso, é a pulseirinha, é a bebida, é o stand, é a luz, é o palco. Eu posso ficar aqui, eu nem vou chegar na metade do seu checklist. Esse checklist é terrível. E aí, quando você tá com esse checklist, cara, eu tenho certeza que os caminhos imprevisíveis sempre atravessam o seu planejamento. Eu gosto sempre de falar que a gente precisa fazer planejamento para saber lidar com naturalidade com o que não está planejado. Mas como é que, assim, essa proporção, como é que você se mantém diante desse imprevisível? Eu lembro no de 2020... que horas antes deu uma chuva, assim, torrencial em Vitória, que alagou em meia hora, alagou absolutamente tudo, e ainda teve uma queda de energia, e assim, é aquela coisa, e a festa continuou no maior pique da mesma forma. Como é, assim, lidar com tamanha imprevisibilidade, já que a proporção dos cuidados são tão grandes? Márcio, assim, a gente tem que estar preparado para o imprevisível, ponto. Você falou isso na questão, o plano ele precisa considerar aquilo que não está no plano. E, cara, para quem produz evento ao vivo, então chuva tem sempre que estar no plano. Chuva não tem jeito, ela vem exatamente quando não era para vir, ou não vem. Agora, sim, tem que estar sempre preparado para fazer movimentos para orientar e mitigar impactos, assim, de coisas que, enfim, das coisas que a gente não controla, assim. Aquilo que a gente controla, ok, tem que garantir.
Tudo que você tem controle, você tem que garantir. Aham. Agora, aquilo que você não controla, você tem que gerenciar. É isso, lidar com isso, se relacionar com isso. E aí, nesse episódio que você fala em especial, uma coisa que a gente precisou travar com muita ênfase na nossa comunicação era que nós tínhamos X% do evento era coberto, porque isso influenciava na decisão das pessoas de irem ou não, né? Uhum. Local coberto, tinha estacionamento para quem quisesse ir de veículo, enfim, essas coisas, assim, um gerenciamento ali pela comunicação, eu ia dizer, ó, tá na chuva para se molhar, mas tem essas e essas condições que dá pra gente curtir a nossa festa independente disso. Uhum. Isso é uma coisa, assim, é um negócio que tem que simplesmente sair da cartola, assim, né? Tem que sair da manga. Afiada, né? É isso. Você tem que ser muito veloz, assim, muito rápido. E aí, cara, isso aí é... E como é que você, Bruno, lida na hora que chega uma situação dessa? Como é que é o seu momento ali? Então, aconteceu assim. Ou então, olha, tivemos essa situação. Como é que você fica? Márcio, eu fico sempre muito tenso, muito nervoso, muito aflito. Mas, pra mim, eu gerencio o melhor possível não transferir isso pra mais ninguém, assim. Porque eu, como comandante do barco, né, cara, eu tenho que estar apto a orientar as pessoas, a aconselhar, enfim, né, até a acalmar as pessoas. Uhum. E, enfim, isso não tira de mim os sentimentos, né? Eu não sou imune aos sentimentos de aflição, de nervosismo, mas eu sei que eu obrigatoriamente preciso me controlar em relação a isso. E aí eu tenho premissas, assim, que eu carrego comigo, assim. Que eu tento... nessas horas é que a gente disse como é que se diz? Se o provérbio chinês, você leva ele a cabo mesmo ou só fica contando na cantina da escola, para seus coleguinhas? Ótimo. Mas... coisa de provérbio chinês, que é aquilo que não tem solução, solucionado está. Eu carrego isso comigo, assim. Então, ao carregar isso de forma séria comigo, isso diminui o meu peso. Entendeu? E aí me ajuda a ter este nível de controle em momentos muito tensos, assim. Porque aí é uma questão assim, cara, o que não tem solução, solucionado está. Vamos diagnosticar, se esse é o caso? É isso que eu tenho que fazer. Uhum. Esse é o meu papel. Eu só tenho que verificar se tem ou não solução. São quantas pessoas trabalhando direto e indiretamente no baile voador, por exemplo? Márcio, olha, diretamente... Ou seja, que tá ali no meio desse furacão junto com cara, você. assim, da campanha, a gente tá 6 meses trabalhando já no evento em loco, assim, né? Uhum. E do início pra cá, e vem aumentando, assim, o tamanho de envolvidos, assim. Mas a gente já tem ali um time de umas 10 pessoas envolvidos no básico, assim. Não, né? mas junto com o fornecedor, quando você vai pegar um universo geral de pessoas atuando. Pessoal que tá no bar, pessoal que tá na segurança. Quando você vê aquele universo de pessoas, cara, assim, quanto que a gente tá falando? Na execução, aí vamos falar por dia, porque agora tem vários dias, tem 4 dias. Bom, na execução do evento ali em loco, a gente tem direitinho ali conectado no nossa folha de pagamento do dia, cerca de 350 a 400 pessoas envolvidas, direto. Vivendo a intensidade desse fluxo, né? Exato. E quantas pessoas, a gente já tava falando aqui, mas quantas pessoas no baile? De público? Aí a gente tá falando uma proporção de uns 10%, assim, né? Porque também o número de pessoas envolvidas no trabalho tá diretamente ligado ao número de público, né? Aham. Aí é 4 a 5 mil pessoas. Por dia. Incrível. Sim. E aí tem esse detalhe, né? Você tinha o baile como... era conhecido como o início do carnaval, a abertura do carnaval na sexta-feira. E agora ele cresceu e migrou para um festival de carnaval. É o Festival Baile Voador
esse ano com 4 dias de festival, de atrações, né? De sexta até segunda-feira. E aí, o que tá na mira do Bruno? Porque o Bruno tá aí sempre pensando e renovando. O que você tá aspirando ainda? O que tá olhando e falando, eu ainda vou tirar mais dessa minha iniciativa, dessa perspectiva? Assim como já foi virar festival, o que ainda te coloca assim, isso aqui eu ainda quero? É pra dar spoiler? É pra dar spoiler, cara, claro. Vamos lá. Esse é o momento. O lance é o seguinte. Uma frente pra marca do Baile Voador, assim, pra esse projeto como um todo, uma frente que eu sempre tive um desejo muito grande de botar na rua é a itinerância do baile. Ele tocar, ele fazer acontecer em outros lugares da cidade de Vitória, fora da cidade de Vitória. Ir para Belo Horizonte, Rio de Janeiro, ou para o interior do estado do Espírito Santo, enfim, ter Baile Voador, uma edição itinerante em outros lugares. E agora, em 2023, a gente está dando um passo importante para essa frente ser verdadeiramente aberta, assim, que é o lançamento do nosso bloco, o Bloco Voador, que é a banda base do Baile Voador. Que, consequentemente, vai ser um bloco onde a gente vai poder levar o Baile Voador para outros lugares, assim. Então, a gente vai lançar, esse ano vai ter o Bloco Voador no dia 18 de fevereiro, que é o sábado de carnaval, no palco com Gilsons. Incrível. Vai ser o lançamento do bloco. E em algum momento a gente vai fazer esse bloco na rua mesmo, em cima do trio elétrico. E esse é o que está previsto aí. Isso vai dar a possibilidade da gente executar o baile em outros lugares, em outros momentos do ano, fora do carnaval. Mas sempre assim, levando esse selo de qualidade de Vitória, assim, sabe? A gente quer que o Baile Voador ele circule mundo afora como um agente que leva um pouco da nossa cidade pro mundo, sabe? Essa que aí o Bloco Voador ele vai ser esse grande trunfo aí para essa frente circular legal. Vamos de estreia. Maravilha, vai ser incrível. Quero aproveitar, então, deixar um espaço para você convidar nosso público, nossa audiência para participar aí desse momento. Estamos próximo, o episódio está sendo lançado bem próximo ao carnaval, então é o momento para a gente poder convidar. Bom, dia 17, 18, 19 e 20 de fevereiro, são 4 dias do carnaval, Baile Voador, festival. Vai acontecer lá no Álvares Cabral, na cidade de Vitória, num local maravilhoso, à beira do mar, com, enfim, toda a energia do carnaval de rua. E tá todo mundo convidado. Quem não garantiu ingresso ainda, é só chegar lá no superticket.com, que tem ingresso rolando ainda. E não deixe também de ir lá no nosso Instagram, @bailevoador, que lá tem todas as novidades, explica tudo, o que vai acontecer, como que vai ser, enfim, todos os detalhes. Atrações nacionais, né, Bruno? A gente tá confirmado na sexta-feira de carnaval o Baiana System, que é um furacão do carnaval de Salvador. Sim. Hoje em dia. O Gilsons, que é, enfim, uma revelação da música popular brasileira. Os filhos e netos de Gilberto Gil vão se apresentar no sábado de carnaval. O domingo a gente tem um bailinho voador, que é para família e para as crianças, uma matinê muito bacana. E na segunda-feira a gente vai fazer o Folia 90, que é o nosso dia temático do retrô anos 90, axé, funk, tudo anos 90. Que aí vai ter Flavinha Mendonça, Farol Funk Retrô. E também a gente tem o Benegão, o vocalista do Planet Ramp, ele vai trazer o seu projeto Bota Som lá na sexta-feira, no dia do Baiana System. Além das atrações locais, a gente vai ter a Orquestra Amor, Chá da Índia, tem o Sambaju, que é muito legal também. E tem o edital voador que acontece, né? Que é uma forma de você abrir esse palco para revelar as atrações locais, né? Fala um pouquinho, assim, antes da gente terminar. Explica o que é esse edital voador. Pois é, o edital voador, ele é o nosso instrumento de fomento da cena local, assim. A gente, com o edital, abre um espacinho aí para os artistas locais se apresentarem a partir do edital.
E desse ano a gente já deu uma inovada nele em relação ao ano anterior. Ele vai ser para os 2 palcos, para o palco tropical e o palco surreal. Legal. Então vai ter... Ano passado tivemos Chorobebel, né? Que veio pelo edital. Uma turma, por exemplo, o Faraó Funk Retrô, que foi pelo edital esse ano, já tá como convidado. Que massa, que legal. Então é isso aí, ficar atento, que é uma oportunidade da gente revelar novos e outros artistas aí da cena também. Eu acho curioso o quanto, assim, até por te conhecer, eu acho muito curioso essa preocupação sua em gerar uma experiência por todas as pontas. Não só no entretenimento, não só na venda do ingresso, mas na experiência dentro do evento, na articulação com tantas esferas, a articulação artística, em que você abre um edital, em que você busca essa relação com atrações nacionais, assim como você também tem uma presença para poder fazer as articulações políticas com o município, com o estado, para que toda a festa ela esteja completamente cuidada, ela esteja muito bem cuidada, né? E eu acredito que essa é uma experiência que as marcas e as empresas, os negócios deveriam estar muito atentos, né? Com essa possibilidade de articulação, porque o isolamento, por mais que não seja o negócio de entretenimento, mas o isolamento ele acaba limitando muito as possibilidades, e essa conjugação é que faz com que a coisa expanda, ainda mais porque o seu negócio ele é baseado numa multiplicidade de pessoas, de público, né? Um grande volume. Sim, é isso, é um projeto cultural de entretenimento e que está focado em fazer com que Vitória tenha um grande carnaval, para que a gente até possa viajar para outros lugares, mas por opção, não por falta de programação. Maravilha, perfeito. Bruno, quero agradecer sua presença aqui com a gente, falando aqui no podcast A Mente por Trás. Quero convidar você para poder fazer a sua inscrição aqui no canal. Inscreva-se no canal, siga nossas redes sociais no Instagram, no LinkedIn, A Mente por Trás. Procura para poder fomentar esse movimento, de podermos aproximar as ideias, contribuir com conteúdos e principalmente com insights que possam ter aplicação na sua vida, nos seus negócios. Quero te agradecer por esse momento e fazer desse momento um marco para a gente se encontrar no Baile Voador e depois a gente poder também anunciar e trazer aqui o resultado para o pessoal. Eu que agradeço aqui a oportunidade de estar falando com a audiência, estar conversando com você, que é um amigo que eu gosto muito. Trouxe aqui até um presentinho. Posso? Oh, maravilha, que isso. Olha aqui, ó, eu vou trazer uma edição retrô, isso aqui é raridade, na camisa do Baile Voador, da edição de 2019. E tá com etiqueta, tá com etiqueta. Etiqueta. Isso aqui eu guardei para presentear de forma especial. Maravilha! Então estaremos no Baile Voador curtindo esse momento, vai ser um prazer. E quero te agradecer por essa presença especial, por estar aqui, partilhar a sua trajetória, suas experiências, e convido você também para continuar seguindo aqui o nosso podcast A Mente por Trás. Faça sua inscrição no nosso canal. Lembrando que este podcast é um oferecimento da CDL Vitória, com produção executiva de Ravel de Paula, Rodrigo Santiago, e nos vemos no próximo episódio.